Shalom Adonai, que a graça maravilhosa do nosso maravilhoso Deus, cujas misericórdias são razão de não sermos consumidos e que nos cobre de proteção, possa e venha se fazer presente em nossa vida, operando e agindo maravilhosamente. Bom, está entrando no ar, ou melhor, estamos nos sintonizando em mais um de nossos encontros e hoje com a presença do nosso amado pastor Almir Goulart, professor, teólogo, diretor do Ceforte, e vamos falar a respeito da importância da teologia. O nosso pastor já está aqui, a gente vai fazer a conexão, hoje não vamos perder tempo. Aleluia. Guardando. Guardando a conexão. Paz, pastor. Opa, paz do Senhor, meu pastor. Paz. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Tá Tô bem, vendo bem, obrigado. tô ajustando aqui também. Ótimo. Isso. Até aproveito, porque eu fico sempre, uma hora eu faço com o fone, outra hora eu faço sem. Ainda não cheguei à conclusão de qual dos dois é melhor. É assim mesmo, pastor, é assim mesmo. A gente vai se adaptando. Uhum. Só a lâmpada em cima da sua cabeça, a lâmpada está bem forte mesmo. Está refletindo É, dentro, tá. deixa eu ver se melhorou agora. Isso, deu uma melhorada. Deu uma melhorada, né? Deu uma Isso. melhorada. Ok. Pastor Ficou melhor. Gustavo está aqui. Ó, Pastor Gustavo já está aí, meu amigo, Pastor Almir Goulart. O pastor Gustavo Costa é gente muito boa. Um abração para ele. Eu falo para ele, eu intitulei ele como o mediador, né, das redes Sim, sociais. É é aquele homem verdade. que tem conseguido aí essas articulações em tempo de pandemia. Ele não tem só feito lives de forma assim efetiva, mas ele tem ajudado também na estruturação, porque ele tem nos colocado aqui em sintonia com outras pessoas. Eu mesmo conheci bastante gente por meio do pastor Gustavo. E essas É, pessoas acabaram participando aqui das lives por mediação do nosso pastor Gustavo. Então ele tem que agido bênção. em duas frentes, tanto ele agindo de forma efetiva, quanto mediando os encontros e na interlocução. Então, graças a Deus pela vida do pastor Gustavo, que ele possa continuar sendo inspirado por Deus, crescendo, né, pastor? Porque é jovem ainda, Com tem muita certeza, tem lenha para muita queimar. coisa pela frente. É uma bênção de Deus. Um homem bem relacionado e um jovem de um grande coração. Isso que é o Isso, mais só falou importante. tudo. Bem relacionado de um grande coração, só falou tudo. Mas, meu pastor, a gente sabe que nem só de notícias boas, eu falo no sentido de notícias boas, que ninguém quer passar pela dor da perda. Né? Nenhum de nós queremos chegar no momento da despedida, mas nós tivemos mais uma despedida, né? Mais um pastor que deu um até logo, porque assim nós devemos encarar como um até logo. Muito em breve nós vamos nos encontrar na glória. Então, para uns é uma notícia um pouco triste, porque é uma despedida. Mas nós sabemos que em Cristo Jesus é o momento realmente da partida, que todos nós vamos passar por esse momento, e é necessário. Temos que nos preparar para isso, muito embora a aceitação nem sempre é como devia ser. Mas amém. E diante disso, o que me despertou hoje, eu conversando comigo mesmo, foi naquela autorreflexão, eu falava comigo mesmo, porque nós somos o professor que mais fala conosco, que mais nos orienta, que mais nos cobra, e eu falava comigo mesmo a respeito da importância da gente estar aproveitando momentos como esse de hoje.
E eu confesso ao irmão que eu me sinto gratificado já de antemão, já agradeço a Deus pela sua presença aqui, agradeço a Deus também pelo pastor Misael, que me colocou em contato com o irmão. Então veja que é uma corrente. Eu tenho agradecido a Deus todos os dias pela vida dos irmãos e tenho pedido a Deus que me inspire, de que forma que eu posso aproveitar da melhor forma esses encontros, esse relacionamento, esses bate-papos, porque nós temos a nossa cronologia e Deus tem o tempo dele. Então, o nosso tempo não é o tempo de Deus. Então, o tempo que ele nos deu, que nós possamos ter inspiração do Espírito para aproveitar muito bem. Então, que essa tarde nós possamos ser inspirados pelo Espírito de Deus para aproveitar muito bem o tempo. E já quero deixar o irmão bem à vontade, a sala virtual é sua, para que o irmão possa iniciar apresentando a Deus esse nosso encontro e já fazer as suas considerações iniciais, já com uma pergunta interessante. O que seria, afinal de contas, a teologia em termos práticos? E suas principais contribuições. Vamos usar essa pergunta como abertura do nosso encontro. Mas fique à vontade para orar. Amém. Amado Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor por este tempo, mais que um tempo, uma oportunidade que o Senhor nos concede, de como irmãos em Cristo podemos compartilhar da palavra do Senhor, animarmos, edificarmos uns aos outros, através de um diálogo onde, com certeza, a nossa fé é fortalecida, a nossa fé cresce e também desta forma o Senhor nos capacita mais e mais para realizarmos aquilo que o Senhor nos concedeu, o tão grande privilégio que o Senhor nos deu de sermos obreiros na sua seara. Que o Senhor faça desse tempo um tempo abençoado para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem, irmão. Então, primeira coisa, eu quero agradecer o irmão aí pelo convite, né? Poder conhecê-lo também, poder começar, né, esta amizade, esse relacionamento como irmãos em Cristo, como obreiros do Senhor e como pessoas que estão, né, na causa do Mestre, na mesma denominação, nessa trajetória, nessa carreira. E como eu sempre gosto de dizer aos meus irmãos, né, nós temos uma só fé, um só Senhor, um só batismo. E também estamos em um mesmo corpo, o corpo de Cristo, e fazemos parte de uma parcela desse corpo. O irmão citou aí o pastor Misael. O pastor Misael também é um obreiro maravilhoso, tenho a oportunidade de conviver com ele. Junto com ele faço parte da nossa equipe de pastores da Central de Petrópolis. Temos mais o pastor Luiz Carlos, que é o nosso SD e o nosso líder, e temos o pastor Rogério Pereira dos Santos, também formamos essa pequena equipe aqui. E realmente o pastor Misael tem sido uma bênção na nossa vida pessoal e também na nossa vida ministerial. Agora há pouco, inclusive, eu ainda estava com ele ao telefone, conversando de outros assuntos, né, pertinentes aí ao nosso trabalho. Essas questões que o irmão colocou aqui, sem dúvida, são questões muito interessantes. Essa questão da teologia. Eu tenho um artigo que já fazem alguns anos, eu não me lembro exatamente o número de anos, mas provavelmente mais de 8 anos, que eu escrevi, que é Por que e para que teologia? E, então eu respondo estas duas perguntas, que eu creio de alguma forma elas cabem bem no início dessa nossa conversa aqui. Muitos irmãos, infelizmente, quando eles ouvem falar em teologia, eles acham que é algo enfadonho, que é algo que não é prático, que é algo assim, para algumas pessoas talvez, mas não para todos. E eles até se apegam com uma interpretação infelizmente errada de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, onde o apóstolo Paulo diz que a letra mata, mas o espírito vivifica. E aí eles costumam dizer, mas isso é letra, então tem que ter cuidado, se a pessoa ficar fazendo teologia, falando em teologia, estudando teologia, né, ela vai matar a fé. E não é nada disso, isso é uma interpretação errônea, não é nesse sentido que o apóstolo Paulo está comentando, evidentemente.
não é verdade? Ele está falando da letra natural, ele está falando da letra da filosofia pura, ele está falando da letra que é produto da mente humana tão somente. Ele não está falando do registro do texto bíblico, porque é impossível viver sem um registro. Tanto é que Deus nos deu esse registro escrito. Então, muitas pessoas, infelizmente, têm essa ideia e a gente precisa, né, o irmão está sendo muito feliz nisso, está batalhando por mostrar a importância da teologia, o valor que ela tem, o lugar que ela tem. Então, eu dizia nesse artigo, por que teologia? Em primeiro lugar, porque todo cristão, ele é um teólogo, independente, né, do grau de conhecimento que ele tenha. Independente se é uma pessoa de grande formação acadêmica ou é um irmãozinho que, por circunstâncias da vida, quem sabe, não consegue nem ler. Também ele é um teólogo, porque a teologia, né, é o estudo da pessoa de Deus, é o falar, é o discursar sobre Deus. Então, quem está falando sobre Deus já está fazendo teologia. E eu brinco, até o ateu faz teologia. Aliás, como os ateus gostam de fazer teologia, não é verdade? Eles gostam tanto de Deus que estão sempre combatendo a Deus. Então, a maior prova da existência de Deus, se precisasse de uma prova natural, são os próprios ateus. Porque eles, ao falar de Deus, ao se preocuparem com Deus, eles estão, na verdade, reconhecendo Deus. Então, esse é o primeiro motivo. Quer dizer, todo cristão é um teólogo. Um irmão que vai orar, ele está fazendo teologia. Um irmão que vai dar um testemunho está fazendo teologia. O segundo motivo é porque o assunto da Bíblia é teológico. Por quê? Porque o assunto da Bíblia é Deus. O assunto da Bíblia é Deus, é a revelação de Deus. É o amor de Deus. É o plano de Deus através de Jesus Cristo para resgatar o homem, resgatar o ser humano. Então, se nós amamos a Bíblia, se nós lemos a Bíblia, se nós pregamos a Bíblia, nós estamos fazendo teologia. É claro que existem diferentes níveis de teologia. Eu creio que aí fica para algumas pessoas uma confusão. O Dr. Stanley Grant, né, que é um autor muito conceituado, ele faz uma classificação bem simples, mas muito útil. Ele diz que nós temos uma teologia popular, bem básica, quase uma teologia de chavões, uma teologia daquilo que a gente ouviu falar. Nós temos uma teologia leiga, quer dizer, são os irmãos da igreja que se interessam pela Bíblia, estudam a Bíblia, leem a Bíblia com mais cuidado. Temos a teologia ministerial, é aquela que nós, pastores, usamos do nosso ministério. Tem o que ele chama de teologia profissional, ou seja, aqueles que são professores, aqueles que se aprofundam um pouco mais no conhecimento, e aquilo que ele chama de teologia acadêmica, ou seja, aquela onde o sujeito realmente ele vai mais além, né, nos estudos históricos, nos estudos das línguas, enfim, de outras ciências que ele usa também no seu estudo teológico, a própria filosofia, sociologia, antropologia e por aí vai. Então, existem os diferentes níveis da gente fazer teologia, mas todos fazemos teologia. Então, essa é a primeira resposta que eu dou, né? Por que teologia? E depois, para quê? Que talvez aí faça a ligação com a colocação inicial do irmão. Para quê? Quer dizer, qual é a finalidade disso? Para que serve isso? Qual a utilidade que tem? A primeira que eu coloco é fazer frente aos desafios contemporâneos. Quer dizer, os desafios de hoje. Nós estamos aqui, o dia 25 de junho de 2020, em plena pandemia, com todas as suas consequências, com tudo que está aí. Então, nós precisamos fazer teologia para enfrentar os desafios que essa realidade nos traz. E eu coloquei aqui como resumo, e depois eu vou permitir ao irmão aí interagir. Eu coloquei os desafios em 3 áreas. Primeiro, o desafio do relativismo, a desconstrução dos absolutos. A gente sabe que, especialmente na literatura, na hermenêutica, existe o desconstrucionismo, quer dizer, desconstruir o texto, desconstruir as verdades absolutas, desconstruir as narrativas bíblicas, certo? Então, nós precisamos enfrentar esse desafio. Para isso, nós precisamos estar armados teologicamente.
nós precisamos também enfrentar o desafio da agressividade dos neo-ateus. Muitos escreveram livros, como Dawkins e outros, Deus está morto, etc., etc., usando a ciência para tentar provar que Deus não existe. Então, nós precisamos estar prontos, teologicamente, para responder. Quando eu digo responder, não é a mesma coisa que convencer, porque quem convence é o Espírito Santo. Mas nós precisamos mostrar a eles que a nossa fé ela é consistente. A nossa fé, ela enfrenta os problemas de uma maneira consistente. Ou seja, nós temos algo de valor a oferecer às pessoas para a solução dos seus problemas. E uma terceira área de desafio, né, seria a área da secularização. Hoje, se prega muito, quando eu digo hoje, é claro, há um espaço de tempo nesse hoje. Há uma tentativa de separar a vida de fé, né, da vida exterior, da vida dos relacionamentos. Né? Há uma tentativa de dizer, não, a fé é uma questão privada, é uma questão só sua. Então o irmão, crendo que bem entende, o irmão tem a fé que quiser, eu tenho a fé que eu quiser. E a minha fé e a fé do irmão são muito boas. Então eu posso crer, eu estou aqui, estava tomando um café agora há pouco, né? Aqui com uma caneca que eu comprei lá no Equador, quando estive há 3 anos atrás, num encontro teológico. Então, eu tenho fé nessa caneca, porque nessa caneca aqui, não sei se dá para os irmãos notar, ela tem um vulcão, que ainda está em erupção. O lugar que eu fui é bem próximo a esse vulcão. Então, eu tenho a fé nessa caneca e tenho a fé nesse vulcão. Né? O nome desse vulcão é Cotopaxi. Então, essa é a minha fé. Ah, mas o irmão tem uma fé diferente. Tudo bem. Então, a secularização, ela empurrou a fé assim, para o privado. Né? Então, tirou do público. E levou à marginalização da fé. Então nós temos que ser capazes de enfrentar essa secularização. Isso eu estou falando dos desafios externos. Agora, nós internamente, especialmente na nossa corrente arminiano-wesleyana, temos de enfrentar outras interpretações doutrinárias, enfrentar outros postulados de doutrina. E nós precisamos, então, de teologia. Então, o primeiro motivo é isso, enfrentar esses desafios contemporâneos, os externos, que eu citei aqui alguns, e os internos, que a gente vai falar um pouquinho também. E uma segunda resposta é para ter, justamente, uma resposta consistente às perguntas existenciais, aquelas perguntas que todo mundo faz, de uma maneira ou de outra, consciente ou inconscientemente, ou seja, né, quem eu sou? De fato, quem eu sou? Eu tenho uma figura pública, como pastor, etc., como pai, como esposo, mas quem eu sou? Quem eu sou? No fundo, quem sou eu? Este ser humano, né, que o meu pai e a minha mãe deram o nome de Almir um dia, quem eu sou? Né? Responder a pergunta de onde eu vim. De verdade, de onde eu vim. Eu sei que eu saí do ventre da minha mãe, mas a pergunta é muito mais profunda, é anterior a isso. Responder a pergunta, por que eu estou aqui? É claro que nessa live eu estou porque eu fui gentilmente convidado pelo irmão, isso é um prazer estar aqui. Mas por que eu estar aqui no planeta? Qual é a razão? O planeta hoje tem 7 bilhões de pessoas, por que eu sou um desses 7 bilhões? Tem alguma razão, algum sentido? Faz alguma diferença isso? E se eu não existisse? Haveria alguma mudança? Haveria alguma diferença? São perguntas que nós precisamos nos fazer. E para onde eu vou? Nós estamos falando que nesses dias temos perdido muitos irmãos queridos, né? Tivemos agora a notícia do nosso pastor aqui de Mantiqueira. Ontem participei da cerimônia fúnebre de um pastor já jubilado, professor, que foi um dos fundadores da Igreja Metodista Wesleyana Central de Petrópolis, pastor Ademir. No dia anterior tinha participado também do sepultamento do presbítero Dejair, que foi contador-geral da Igreja Metodista Wesleyana, fundador da Igreja Metodista Wesleyana Central de Petrópolis, o regente do nosso coral principal por 53 anos. Então, esses irmãos partiram. Essas pessoas não estão mais entre nós. E a nossa hora vai chegar. E para onde que nós vamos? Então, a teologia vai nos dar subsídios e fundamentos para respondermos. Para não sermos como aquela piada que o sujeito ia passando na rua
voltando para casa, um homem simples, um operário, e ele viu no muro escrito, né? Quem eu sou, de onde eu venho e para onde eu vou. E ele aproveitou, pegou uma tinta e escreveu: eu sou José, venho do trabalho e vou para casa. Então, quer dizer, né? Foi uma resposta verdadeira? Foi. Certamente ele era José, certamente estava vindo do trabalho, certamente estava indo para casa. Mas nós precisamos ter respostas mais profundas, porque o anseio é mais profundo. E a última causa para nós fazermos teologia é para que a gente não coe mosquito e engula camelo. Jesus já alertou: vocês estão coando camelo e engolindo mosquito. Quer dizer, para nós não ficarmos aí nos perdendo em questões que não têm sentido, e não tratarmos das grandes questões, questões importantes para a igreja, para a nossa vida, para a evangelização, enfim. Então, por que e para que teologia? E a teologia tem, né, um caráter eminentemente prático. A teologia que não for prática, ou seja, que não trouxer subsídios e ferramentas para nós enfrentarmos a realidade do dia a dia, para nós nos comportarmos diante das situações do dia a dia, essa teologia é uma teologia vazia. Então a teologia tem sentido, sim. E nesse tempo de crise, eu creio que nós estamos revendo e reaprendendo. Nesses dois casos que eu citei por mão aqui da Igreja Central de Petrópolis, tanto do pastor Ademir quanto do presbítero Dejair, a gente percebeu a diferença de alguém que tem uma fé sólida. Vimos ali os familiares dos dois irmãos, apesar da tristeza, da dor, da saudade, nós vemos ali a firmeza deles na fé, a confiança deles em Deus. Então a teologia faz diferença nessa hora. Como eu lido com a morte? Como eu me comporto diante da morte? Como eu respondo? Como eu faço as minhas escolhas? Então a teologia é eminentemente prática e ela tem esse valor. Faz com que a pessoa saiba conscientemente como agir, como responder. Por isso, Pedro vai dizer: você tem que estar preparado para responder a razão da vossa fé. Você tem que, em outras palavras, fazer a sua teologia. Você tem que ter o seu discurso sobre o Deus que você crê. Nós sabemos que esse discurso está ligado à relação com Deus. Aí nós somos wesleyanos, né? A experiência com a doutrina. Essa palavra inicial, pastor, fique à vontade para fazer mais perguntas ou também acrescentar suas observações aí. Eu vi que o pastor Jefferson entrou aí lá de Minas Gerais também, gente muito boa. Tive o prazer de ser professor dele, um excelente aluno e hoje um excelente obreiro que está lá em Belo Horizonte. Minha saudação a ele. Na verdade, meu pastor, a preocupação realmente ela é pertinente, sobretudo da questão de um resgate da verdadeira, real condição que nós estamos. E esse momento de pandemia foi um momento propício mesmo para a gente analisar algumas matrizes, que é da onde procede toda a ramificação do conhecimento que hoje nós usamos, compartilhamos, distribuímos e até ensinamos no espaço aonde nos foi dada a oportunidade de interagir e de alguma forma influenciar as pessoas que ali fazem parte, que ocupam esse espaço e que foram colocadas ali, foram enviadas ali, de certa forma, para buscar manter esse relacionamento realmente com Deus, esse relacionamento com aquele que nos chamou para estarmos ali juntos, unidos. E a teologia, de certa forma, ela é essa ferramenta que nos auxilia bastante na busca desse entendimento. Na linguagem do professor, na linguagem realmente que se estabelece entre o professor e o aluno, há sempre aquela disciplina que geralmente dá um nó na cabeça do aluno e ele já começa a se desesperar por antecipação, que é a metodologia científica, que é a pontapé de entrada para depois vir um TCC. Então ele já começa aí a se preocupar com a elaboração do material para o trabalho ou com o próprio tema em si. Às vezes nem consegue articular um tema em virtude dessa realidade. Eu trabalho numa faculdade e eu exerço a função de bibliotecário. E uma das disciplinas que
que eu sou habilitado a ministrar é justamente metodologia científica. E eu percebo que eu não ministro essa metodologia na faculdade que eu trabalho, lá eu exerço o cargo de bibliotecário. Mas os alunos que vão lá procurar as bibliografias, depois que sai da orientação do orientador e das aulas, na verdade, eles chegam mais desorientados do que orientados. Ontem mesmo recebi uma aluna de Direito e ela pegou um punhado de livro e ela não sabia nem por onde começar. E não sabia nem o que fazer. E eu fiquei observando ela porque eu sou o bibliotecário, eu não sou professor. Eu não posso aqui fazer a vez do meu companheiro que a está orientando. Mas eu vi que ela abriu uma oportunidade para que eu fizesse alguma introdução, algum acréscimo, e eu procurei simplificar para ela numa linguagem que ela pudesse entender. Eu falei, olha, você tem que ter um ponto de partida, você tem que ter uma matriz. Começa a fazer uma associação pelo autor que você se identificou, por uma disciplina que você se identificou, por algo que chamou a sua atenção, e que você vai carregar isso ao longo do curso. Geralmente, em torno dessa disciplina, em torno dessa área, em torno desse autor, você sente prazer em ouvi-lo, até repetir, citar o que ele falou, é que você vai começar a construir a sua argumentação. Os demais livros que você pegou aí, eu já comecei a vasculhar com ela, e qual é já perguntei para ela, qual é o autor que mais te marcou ela? Foi o Stolze. Falei, pronto, você já descobriu a chave para abrir essa porta. Esse autor que te marcou vai ser a sua matriz, vai ser o ponto de partida da sua ideia central, vai amparar a sua ideia. E o resto desses livros que você está pegando aí, são todos eles os acessórios, são os que vão complementar a sua ideia. E o direito trabalha com muita citação e muita costura no argumento, muito verbo de ligação, muito argumento para ligar. Não tem que inventar muita coisa, não tem que criar muita coisa. Tem que apenas usar o que está disponível. E aí eu quero pegar um ponto, pegar um gancho nessa situação, uma contagem do nosso cotidiano, do nosso universo, na verdade, porque somos professores, a gente sabemos o quanto o aluno se angustia com isso, e no pastoreio também, o quanto a ovelha se angustia. Às vezes que a gente fala de teologia, eu acredito assim, que a linguagem teológica para a ovelha, ela quase que se aproxima da questão da metodologia científica para o aluno lá na universidade. Dá um nó na cabeça, não é? Porque ele vem de um momento, ele vem geralmente do ensino médio, que tem pouca organização do conhecimento e das ideias, ele chega ali no universo da faculdade, ele tem que começar a produzir, mas geralmente não foi ensinado a produzir, não foi ensinado a interpretar. Da mesma forma, na teologia, a gente tenta trazer para a ovelha a importância da teologia, mas ela é influenciada pelos óculos cultural, ela é influenciada pelo conhecimento empírico, ela é influenciada também, alguns, pelo conhecimento denominacional, pode ter passado por alguma denominação, e aí ela vem com uma salada, na verdade, já teológica na cabeça, ela deságua ali, da mesma forma que o aluno. Então, eu consegui, com essa aluna, mostrar para ela que há uma necessidade de ter uma matriz, e a partir daí, transformar, na verdade, mudar esse nome metodologia para o caminho, porque metodologia nada mais é do que o caminho, construir o caminho. Exatamente. Então, se eu tenho uma matriz, não é? E tem um caminho, eu sei aonde eu estou, aonde eu quero chegar, a gente já está caminhando muito bem. Então, já clareou. Então, ela saiu dali maravilhada. Ela falou, olha, não esperava que fosse tão simples. Eu falei, simples mas o professor ele tem a obrigação de dar a parte didática, de, na verdade, te desorientar um pouco, para fazer com que você possa começar nessa sua inquietação, buscar esse caminho. Mas a gente simplificando aqui, você vai entender e vai chegar aonde precisa chegar. Então, da mesma forma, dentro do ramo da teologia, a nossa relação pastor e ovelha, professor, mestre e discípulo, nós precisamos também, meu pastor, de estabelecer uma matriz. Sabemos que John Wesley ele aproveitou de tudo que tinha disponível, né? Ele foi um excelente intelectual que conseguiu buscar o equilíbrio entre as várias áreas do conhecimento. Mas hoje nós estamos numa polaridade tão grande
e diante de toda a influência que nós sofremos de fora para dentro, e até assim, a disponibilidade e a disposição da pessoa também desejar esse conhecimento, e até o mito, vencer o mito, porque existe um mito com relação à teologia também, a pessoa acha justamente que essa passagem que o irmão citou, ela realmente, ela exerce um poder mais forte de esfriar ela, de tirar ela da sintonia com Deus, quando na verdade a teologia ajuda a melhorar essa sintonia com Deus. Então, eu quero me basear aí. Há a necessidade também da gente ter essa matriz teológica, e no momento em que estamos vivendo, há uma dificuldade para a gente estabelecer essa matriz diante de tanta salada, vamos dizer, salada teológica existente? Algumas observações. Primeiro, eu senti uma pontinha de inveja. O irmão trabalha na biblioteca. Que bênção de Deus. Né? É uma coisa maravilhosa. Eu me imaginei aqui, aí, né, dentro da biblioteca. Então, como eu disse, vou repetir, né, uma inveja santa aí. Segunda coisa, poxa vida, o irmão tocou em algo que é... Porque muitos alunos não sabem como estudar. E o irmão bem disse, a palavra metodologia tem a ver com o caminho, porque a palavra é formada de 3 termos gregos. Meta, para além, né? Está adiante. Odos, onde vem, né? O meio do termo metodologia, que é justamente caminho. Odos é caminho. E de logia, de logos, o discurso, o estudo, quer dizer. A metodologia é isso, esse caminho, né, de estudo para ir além. E realmente o aluno precisa compreender isso de uma maneira simplificada. Eu passei por essa experiência muitos anos atrás no nosso polo do Ceforte, lá em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. Por um período, isso fazem muitos anos, eu dei a matéria de metodologia para a turma do primeiro ano. E na minha turma havia um aluno que já tinha curso universitário em outra área. E ele disse, pastor, eu detestava essa matéria, mas o jeito que o senhor deu aí, agora eu estou entendendo ela. É aquilo que o irmão fez com a aluna, mostrou, simplificou, mostrou como isso é importante. Se você der esses passos aqui, isso aqui tem grande valor para você. Aí a pessoa, poxa, é verdade, ela aprende a estudar, aprende a, não é, fazer a sua pesquisa, aprende a coordenar as informações, porque muitos se enchem de informação e depois não sabem o que fazer com ela, né? Eles ficam ali, poxa, e daí esse monte de coisa, o que eu faço agora? Como é que eu arranjo isso? Então é uma matéria importante. E esse link que o irmão fez aí, com uma questão do irmão na igreja, com a questão teológica, ele é bem interessante também, porque realmente a teologia, ela existe para servir a igreja, ou seja, a teologia tem que ser um instrumento a serviço da igreja, ou seja, a teologia tem que ser algo prático, não é? Algo que as pessoas entendam a importância e saibam usar, cada um no seu nível, cada um no seu contexto. Mas elas têm que entender isso, aprender isso. Então esse link é muito interessante. E o irmão usou um termo também que, obviamente, é um dos distintivos do ESD, essa questão do equilíbrio. A nossa teologia, pelo menos ela, no seu fundamento, é uma teologia marcada por equilíbrio. Agora nós estamos hoje, como o irmão disse, aí num emaranhado de teologias ou de ideias, né, sendo apresentadas, sendo pregadas nos nossos púlpitos. Alguns dos nossos obreiros estão pregando algo que eles não sabem nem de onde vem. Eles não conhecem as origens daquilo que estão falando, qual é o fundamento daquilo, e aí cria-se esse emaranhado. Mas a nossa busca justamente deve ser essa, né? Tornar algo simples e que mostre o caminho, né? Para que os irmãos possam trilhar esse caminho de aprofundamento da sua própria fé, né? Do seu próprio conhecimento bíblico, da apreensão que ele vai ter do texto bíblico. Isso é muito importante e realmente é uma ligação, né, bem real entre a metodologia e o fazer teologia, porque também precisa de um método, né?
Precisa de um método. E esse método tem que ser, eu não vejo diferente, irmão, tem que ser marcado pela simplicidade. Simplicidade, né, não é ser raso. Tem pessoas que confundem ser raso com ser simples. Você pode ser simples, aliás, deve ser simples como uma pomba prudente como uma serpente, mas você tem que ser profundo. Tem que ser profundo. Então você pode ser simples? Pode. Ali é até bonito ser simples, mas tem que ser profundo. Então tem muita gente que é rasa. E ele confunde simplicidade com um ser raso. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele vai ser um repetidor de chavões e o pior, chavões que não foi ele que criou. Ele ouviu. Eu uso uma comparação, eu dei até uma palestra que eu já dei lá no nosso seminário interno, dei aqui no seminário de Volta Redonda, e eu não me lembro em qual outro que eu dei. É uma palestra onde eu falo das teologias no Arraial Gospel de hoje. Eu uso essa expressão assim, né, humorada, Arraial Gospel. E eu falo que tem uma teologia daqueles que ouvem o galo cantar, mas eles não sabem reconhecer. Então eles estão replicando coisas que eles não entendem, coisas que eles não têm noção. Então esta é uma realidade presente. E essa busca, né, de simplicidade, essa busca de trilhar um caminho equilibrado, ela é fundamental para nós, tanto para nós obreiros no ministério, quanto para os irmãos da igreja, para que eles sejam bem servidos, bem alimentados, e tenham uma capacidade, pastor, eu entendo o seguinte, eles tenham capacidade de discernir quando ouvem um pregador, quando ouvem alguém que pretensamente está falando em nome de Deus, ou seja, está fazendo um discurso teológico, né? Eles saibam discernir. Peraí, né? Cuidado com isso, porque tem muita coisa aí que tem um verniz bonito, mas a gente sabe que não tem consistência. Como eu disse, são rasas, ou pior ainda, são distorções da palavra. Exatamente. E é na busca justamente desse caminho, da construção desse caminho, que a pandemia veio nos mostrar, estava até comentando antes da live com a minha esposa, olha, o quanto é necessário refletir que o mundo, com toda a sua organização, e aí eu não vou separar, é primeiro mundo, segundo mundo, tanto os países de ponta quanto os países periféricos, o mundo, os governadores, os cientistas, os pensadores, os intelectuais, demonstraram agora que realmente nós, como humanidade, mesmo com todo o conhecimento, com toda a atualização do conhecimento, todo o suporte que nós temos nas mãos, nós estamos nos vendo estamos reféns. Então, todo o sistema de organização parece que foi quebrado por esse vírus e nos coloca em choque. Da mesma forma, eu trago isso para o universo da igreja. Porque a igreja é aquela que se pretende ter a mensagem da revelação, a mensagem inspirada, a mensagem do direcionamento, a mensagem do amor, a mensagem da esperança. Agora, como ter justamente essa mensagem se o próprio sistema da organização da igreja demonstrou, num momento como esse, alguma falha? E é justamente no momento como esse que a gente está vendo vir à tona o que o irmão muito bem colocou, a questão da superficialidade diferente do ser profundo, não ser raso. Porque eu acredito, meu pastor, que muitas igrejas elas já fecharam. Elas certamente não voltarão. E muitos pastores estão em crise nesse exato momento. Eles não sabem exatamente para onde irão, nem o que farão, ou melhor, não estão fazendo nada. Cruzaram os braços. Nós formamos aqui um grupo está em torno de 30 pastores, o grupo Edificando o Ministério, com o propósito de justamente buscar uma atualização teológica e favorecer a linha do cuidado, entendendo que nós precisamos, quem cuida, ser cuidado, e nós precisamos não ficar também parado, sem procurar fazer uma leitura, sem procurar buscar uma atualização, porque depois que passar a pandemia, já durante a pandemia, vamos continuar sendo pastor. E depois da pandemia, vamos precisar estar afirmando e reafirmando tanto a posição
o ofício, a vocação, quanto o conhecimento que vai alcançar as nossas ovelhas. Então, essa realidade que me assusta é justamente vir à tona a necessidade dessa matriz. John Wesley nos deu uma matriz maravilhosa, mas o pastor realmente mencionou agora que nossos altares, infelizmente, há obreiros que desconhecem essa matriz, desconhecem a história simples da substituição, desconhece a doutrina wesleyana, desconhece os pressupostos, desconhece as bases fundamentais, porque se eu tenho uma base, eu creio que eu não serei abalado, não é? Mas se eu não tenho essa base, toda sorte de vento de doutrina vai assoprar e eu vou acabar aceitando aquilo como doutrina plena, que é um risco maior, e vou acabar levando isso à frente para dividir e compartilhando com outros. Então, aí dentro dessa parte que eu estou tocando, gostaria que o irmão comentasse a respeito dessa matriz e já colocando aí o Ser Forte como realmente uma ferramenta imprescindível na vida dos nossos ministros, dos nossos postulantes, sobretudo dos nossos jovens, que precisam entender essa conexão para o futuro que nos aguarda. Perfeito. O irmão tocou em algo realmente muito importante. Essa pandemia, esse acontecimento inesperado que, né, surgiu aí e se alastrou pelo mundo inteiro, ele justamente ele expôs a fragilidade. Né? Fragilidade em todas as áreas da sociedade. É impressionante, como o irmão diz, o que nós estamos vendo, que é o resultado dessa fragilidade. Por isso, muitos não sabem o que fazer, os próprios governantes, um toma uma atitude A, outro toma uma atitude B, a própria área da saúde, no fundo, eles não sabem exatamente como lidar, estão tentando, é lógico, é verdade, mas ainda também eles não têm segurança, foi exposta à fragilidade, e outros setores, mas trazendo para o que nos interessa, né, que é a fragilidade da própria igreja enquanto instituição, enquanto organização. Isso expôs a nossa fragilidade. E essa fragilidade é justamente por causa disso que o irmão colocou, é a questão das bases, né, bases que não são sólidas, que não estão bem arraigadas. Evidentemente que diante de uma situação como essa, elas iriam ser abaladas, profundamente abaladas. Iria se mostrar, para usar uma expressão bíblica, com que elementos foi construída, quer dizer, né, palha, feno, barro, com que se construiu essa base. Quer dizer, nós percebemos que muitos não estão ancorados na verdadeira rocha, nem no conhecimento dessa rocha. Então, é claro, a situação deixou uma crise terrível na própria igreja. E nós precisamos entender essa lição, tirar exemplos dessa lição e refazermos algumas coisas, abandonarmos algumas coisas, retornarmos a outras coisas que são a verdadeira base. E por falar em Ser Forte, eu vou dar aqui umas informações gerais e vou dar para o irmão a informação que o irmão aí, os que estão nos acompanhando, vão ser uns dos primeiros a saber. Então, é como aqueles furos de reportagem. Certo? Então, o irmão, né, isso aí é bênção de Deus, né? O irmão está trabalhando, está fazendo essas lives, então Deus vai dando aí para o irmão essas informações. Por isso a importância da gente, né, estar conectado uns com os outros. O Ser Forte hoje, nós contamos com 18 polos. O Ser Forte funciona por polos. Nós temos polos desde o Rio Grande do Sul até Rondônia, isso no Brasil. E temos um polo em Portugal. Certo? E temos um polo EAD, quer dizer, que é o ensino totalmente à distância. As nossas modalidades de oferecimento do curso de teologia é o presencial
e nós temos o presencial de dois modos. Temos o presencial onde a pessoa faz como qualquer escola, ela vai lá, assiste a aula, volta para casa, e temos um internato que fica em Guarulhos, em São Paulo. Temos só um internato no Brasil, hoje ele fica em Guarulhos, em São Paulo. E aí nós temos o semipresencial, que se reúne 2 sábados por mês, sábados e domingos, e aí os alunos complementam as cargas horárias com material, com tarefas de professores, enfim, vídeos, assim, coisas desse tipo. Então, onde eles fazem um semipresencial e tem ajuda, né, dessas plataformas virtuais para complementar a carga horária. E temos o EAD, que é a oferta, né? É claro que há uma regra na igreja estatutária que para fazer o EAD a pessoa, né, ela tem que ter uma certa distância, ou seja, não pode ser alguém que onde tem um polo, né, aquela pessoa não pode fazer o EAD. Ela tem que estar a uma distância onde ela justifique que ela não tem como ter acesso a um polo. Então, o EAD vai ajudar. Então, hoje, nós funcionamos assim, são 18 polos, cada polo tem a sua diretoria, e nós temos a diretoria geral. Hoje eu sou o diretor-geral, até julho do ano que vem, quando é o nosso concílio. O diretor-geral é de 6 em 6 anos. E aí temos uma diretoria também, vice-diretor, pedagoga, tesoureiro, deão, essa coisa toda. Mas o que eu quero dizer para o irmão aí, e para o público que nos vê, que participa conosco, é que nós, por orientação, vamos usar assim a palavra, do nosso bispo-geral, o bispo Jamir, já estamos trabalhando num projeto de reformulação total do nosso ensino na denominação. Então, nós estamos montando um projeto, as equipes já estão montadas, as equipes já começaram o seu trabalho, né, mediante a diretriz geral do bispo e a nossa coordenação da direção geral do Ceforte, com a nossa pedagoga geral, que é a missionária Ana Cristina Brito, lá de Niterói. Então, nós vamos apresentar no Concílio Geral, já pronta, a proposta que é uma verdadeira reengenharia da nossa área de ensino na igreja. Quer dizer, o Ceforte vai deixar de ser, vai continuar sendo o Ceforte, mas ele vai deixar de ser simplesmente aquele que tem uma grade teológica, tem um currículo teológico para apresentar, mas ele vai ser o fomentador, né, de toda a nossa programação de ensino da igreja. Então, nós dividimos em 10 áreas. Nós temos as áreas teológicas, propriamente dita, temos a área de educação continuada, né, para que os irmãos possam continuar sendo apoiados. Vamos ter específico na área infantil, na área que envolve pessoas especiais, a área, não é, de missões, especialmente o nosso trabalho em Moçambique, que está exigindo hoje. Nós precisamos de obreiros em Moçambique, mas precisamos treinar o povo de lá. A igreja tem crescido muito na África, mas a carência é muito, muito grande, porque eles são zero em tudo. Não é? Eles são realmente zero em tudo. Então precisam um programa todo especial. Temos o programa para Portugal, que aí esse programa de Portugal automaticamente serve para toda a Europa, né? Porque Portugal faz parte ali. Já temos o Ceforte lá, mas um programa especial. Então, essa informação eu passo para o irmão. Nós já estamos trabalhando, agora em julho, nós devemos ter uma reunião da diretoria do Ceforte com o Conselho Diretor, que é um órgão, né, consultivo, onde nós vamos apresentar já as partes iniciais que as equipes estão trabalhando. Depois isso vai etapa por etapa, porque isso aí tem conselho geral, antes do Concílio Geral, temos o Colégio Episcopal, porque o nosso Conselho Diretor, ele é formado pelo secretário-geral de Educação Cristã, que é o pastor Cabreira, por mim, que sou o diretor-geral, por um bispo, que é o bispo Anderson Caleb, que representa os bispos, porque os responsáveis pela nossa doutrina, por estatuto, são os bispos, eles são os homens que são os guardiões, vamos dizer assim, da nossa doutrina. Então nós temos um representante do Colégio Episcopal e temos 3 vogais, né, 3 pessoas, que é a nossa pedagoga geral, o pastor Eli, que é o nosso deão geral e participa também como vogal do Conselho Diretor, e temos a irmã Mara Carvalho, missionária Mara Carvalho, e aí nós formamos uma equipe de 6, nós somos o Conselho Diretor. Nós vamos ter agora em julho essa reunião com os 2 grupos, a diretoria
que é executiva, né, que é o nosso caso, meu, do pedagogo, tesoureiro, essa coisa, com o conselho diretor, porque nós já vamos estar colocando na mesa o andamento do trabalho do projeto, que nós chamamos de sistema de ensino, não é? Porque ele é realmente um sistema para abranger todo o ensino na nossa igreja e proporcionar para a nossa igreja aquilo que o irmão falou, um caminho, né, um método e uma unidade. É claro que respeitando as nossas diversidades regionais, porque a nossa igreja, como eu disse, está presente aí no Brasil e em muitos países. Que nem lá para a África nós estamos fazendo um programa de ensino que tem que ser totalmente diferente do nosso. Nós não podemos ensinar teologia como nós ensinamos aqui, nesse momento, para aqueles irmãos da África. Né? A realidade deles hoje é outra. Então nós estamos montando, temos um pastor muito competente que está montando, faz parte dessa equipe do sistema, né, todo um material para o treinamento. Esse treinamento para Moçambique, na verdade, ele agora teve uma diminuição na velocidade por causa da pandemia, né? O pastor, inclusive, estava por ir lá para fazer alguns ajustes, alguns contatos, mas aí a pandemia, por enquanto, deixou a coisa só no campo virtual e no campo teórico. Vai chegar a hora em que tudo isso vai se tornar mais prático. Então, estou passando, inclusive, mão isso aí, né? Isso aqui está entre nós, é claro que o bispo geral tem conhecimento que foi ele que pediu, né? Isso é um trabalho que nós estamos fazendo a pedido dele, o Ser Forte como um órgão de ensino. Mas aí o irmão, então, e esse grupo que está aí participando conosco, tem uma informação em primeira mão aí. Tá? Isso é novíssimo, isso é questão de um mês atrás, que a gente teve uma reunião de conselho diretor, e aí a coisa começou a andar, nós agora já estamos trabalhando, essa semana eu devo ter reunião com uma das equipes, né, que pediu que eu estivesse com eles, eles né, vão trabalhar o roteiro que faz parte da responsabilidade deles. Então, estamos aí andando. Amém. É maravilhoso saber, porque assim, a gente sabe que o mundo está passando por um processo tão acentuado e, além de ser acentuado, parece que nós estamos sendo empurrados para acelerar esse processo. E a minha esposa estava até comentando, que ela está participando conosco da live, que tem muita gente esperando, meu pastor, passar a pandemia achando que vai voltar para o seu próprio sistema, para a sua zona de conforto, para a sua vida cotidiana, e não se apercebeu de que há uma necessidade de fazer uma leitura que o mundo já vinha mudando, e agora o mundo foi empurrado definitivamente para mudar. Então, nós estamos até queimando algumas etapas. Não é? Por exemplo, a maior preocupação da China, do governo chinês, no crescimento econômico, era conseguir fazer a migração daquele rural, daquela pessoa da zona rural, e trazer eles para a cidade, e fazer eles absorver essas ferramentas tecnológicas. Mas estão dando espaço deles. Agora, e nós? Aqui em solo brasileiro, e nós dentro desse universo, é assim, a gente poderia até, eu acho que a gente tem aqui mais uns 3 ou 4 minutinhos, para o senhor pontuar aí rapidamente algumas perspectivas diante de tudo isso que nós conversamos, diante dessa proposta do Ser Forte, para que os nossos irmãos possam estar mais ainda sintonizados com os acontecimentos. Desde já, parabenizar o irmão, porque o irmão usa umas expressões que são muito interessantes e elas são esclarecedoras. Essa que o irmão usou agora, por exemplo, estamos sendo empurrados, é outra delas. Né? É uma boa figura, nós estamos realmente sendo empurrados. Né? Alguém chegou e nos jogou lá para frente. A gente estava num passo e agora a gente tem que se ajeitar no meio disso aí. E realmente, né, muita coisa vai ser diferente. Até porque as nossas fragilidades expuseram aquilo que nós precisamos mudar. Certo? Então, nós temos que nos dar conta disso, justamente. Não vai se voltar a ser exatamente igual ao que era antes. Não é que o que era antes vai ser abandonado, mas nós temos que ter essa consciência. Uma dessas mudanças, trazendo para o nosso meio evangélico, para a igreja, é o uso da tecnologia. Já havia, como o irmão diz, mas agora foi acelerado. E nós temos, então, que usar isso. Nós mesmos no Ser Forte já estamos conscientes
No nosso sistema de ensino, embora o sistema presencial vá continuar, o sistema de internato vai continuar, os estágios têm que ser presenciais, mas nós não podemos prescindir de melhorar o nosso apoio tecnológico. Nós temos que investir mais nisso. E isso é para a igreja também. Quer dizer, nós vamos fazer cultos? Vamos. Cultos presenciais? Vamos ter a nossa comunhão maravilhosa? Vamos. Mas nós não podemos prescindir, nós temos que melhorar, aproveitar isso e aperfeiçoar. Nós aqui na Central, por manter uma ideia, que é uma igreja grande, então tem algum recurso. Então, algumas coisas que igrejas pequenas não têm, até a gente consegue ter. Nós não é que nós temos tudo, mas nós estamos fazendo todo o nosso trabalho, os nossos cultos online. Nós fazemos culto na terça, na quinta e no domingo, todos eles gravados. Pode entrar em MW Central de Petrópolis, lá o irmão vai ver, está sempre lá. Hoje mesmo tem um culto agora às 19h30 que já está gravado e tal. Então, por exemplo, ao sábado nós temos o tal de Talk, Central Talk, que é um programa que foi criado justamente agora, dentro dessa realidade. É um tipo esses programas de entrevistas, né? Então, esse sábado, inclusive, serei eu e o pastor Rogério, que estaremos falando de escatologia lá, que o pessoal pediu. Coçar nossa cabeça lá com escatologia. Lá. E nós já decidimos, essas coisas têm que continuar. Nós não podemos agora, porque volta o normal no sentido de terminou o vírus, graças a Deus, não. Isso aí nós não podemos parar, nós vamos ter que melhorar, nós vamos ter que aperfeiçoar, nós vamos ter que usar todos esses mecanismos. Então, isso é muito importante nós nos darmos conta. A expressão do irmão foi muito feliz, foi como diz a Bíblia, uma palavra de sabedoria. Fomos empurrados. E nós temos que saber, então, agora, nos portar dentro disso. No primeiro momento, quando a gente é empurrado, a gente quase cai, né? É verdade? A gente perde o equilíbrio, mas agora é hora de se equilibrar. É hora da gente acertar o caminho, pegar a metodologia e traçar cada passo nessa trajetória. Isso realmente é importantíssimo. Quem não se der de conta disso, ou simplesmente quiser voltar para trás, vai ser atropelado. Aí não vai ser empurrado, aí vai ser atropelado. Porque vai ficar fora completamente de tudo. Então não é que nós vamos passar para a tecnologia, mas a tecnologia já faz parte e vai fazer mais parte. Nós temos que entender isso. E entender como essa tecnologia afeta a nossa mensagem. Porque com a tecnologia nós temos aí uma competição maior. Quer dizer, que está aí. Então são questões realmente que dão várias lives aí, dão boas discussões, mas o que o irmão está colocando, realmente esse início é importante, é ter essa consciência. Opa, essa é a situação, é esse caminho pelo qual nós estamos andando. Vamos reconhecer esse caminho, como nós nos comportamos nele, quais os passos, que coisas vão ficar para trás, e que coisas novas, e como nos adaptar sem perder a nossa essência. É realmente algo tremendo que nós temos pela frente, um desafio enorme. Amém. Infelizmente, a gente chegamos no final, a gente deve ter em torno de 1 minuto. Olha, eu acredito que nós vamos sair dessa live com um gostinho de querer mais. E com certeza, se o pastor tiver disponibilidade, nós vamos estar agendando uma outra, para estar emendando outros assuntos, até pertinente, pegando o gancho nesse, mas eu agradeço porque o esclarecimento assim foi dentro daquilo que nós esperávamos, sobretudo para os nossos jovens, que também estão nutrindo perspectivas novas, e apesar de tanto imediatismo e materialismo exacerbado, ainda há esperança e um caminho está sendo construído visando uma boa formação do nosso ministro. Então, agradeço aos irmãos que estiveram acompanhando, agradeço ao irmão que esteve aqui presente. E, assim, eu vou fazer uma oração breve e o que sobrar, o irmão pode fazer as considerações finais. Pai, eu te dou graças pela vida do teu filho, meu Deus, e pela revelação que ele nos trouxe aqui, de que nós, a tua igreja como instituição, e os teus filhos usados por ti, separados por ti, estão trabalhando, não estão parados. Estão, meu Deus, desenvolvendo a percepção de que precisamos continuar no caminho do crescimento. O Senhor continue abençoando, fortalecendo essa corrente e ser conosco. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, meu pastor, fique à vontade.
Amém. Em primeiro lugar, mais uma vez, meu muito obrigado, muitíssimo obrigado por essa oportunidade, e tenho certeza que a gente vai manter agora esse relacionamento, esse diálogo, independente de live ou não, e dizer, em segundo lugar, que estou à disposição. Tá? A hora que o irmão disse, ó, pastor, temos aí um projeto, o irmão quer participar, tal dia, tal horário, não é? É claro que a gente ajusta aí e participa com maior alegria, com o maior prazer. Um prazer enorme do coração mesmo, tá bom? Deus abençoe. Amém. Um forte abraço também. 10 segundinhos. Então, que Deus lhe abençoe, o senhor e toda a família, o ministério Amém. aí, Petrópolis e todos os que estão envolvidos nessa que eu acredito